Fala aí pessoal, tudo bem? Como vão todos? Sejam muito bem-vindos ao canal Fronteiratura. No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre personagens. É um segundo vídeo, o primeiro a gente tratou sobre criação de mundos, world building, é o vídeo anterior aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a criação de personagens. Alguns pontos que são importantes para que você... como no vídeo anterior, esse vídeo também serve para autores iniciantes, escritores aí que estão querendo começar a dar os primeiros passos em direção à publicação da sua obra, seja ela de qualquer tema, seja de fantasia, seja de ficção, científica, qualquer coisa. Independente do que queira se escrever, existem algumas regras básicas e alguns pontos basilares que são iguais para qualquer tipo de gênero. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a criação de personagens, quais são os pontos cruciais, os elementos fundamentais que a gente tem que pensar quando a gente começa a criar essa gama de personagens dentro da nossa obra. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então, o primeiro conceito que a gente precisa estabelecer aqui para criarmos os nossos personagens é o conceito de importância dos personagens em si, tá bom? Então você tem 3 características desses personagens que vão guiar o escritor, o autor, com relação à criação desses personagens. O primeiro ponto são os protagonistas ou antagonistas. Quem são esses? São os elementos, são os personagens, né, que são um elemento fundamental na trama. Você tem uma história e ela vai, eu creio, se basear, ela vai rodar em cima do que acontece com esses personagens que são os personagens principais, são os protagonistas. Os antagonistas são, por consequência, personagens também importantes e que têm, dentro da trama, objetivos que geralmente são antagônicos aos objetivos dos protagonistas. Então, os protagonistas e os antagonistas são os personagens principais da sua trama. Isso não quer dizer, vide aí George R.R. Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo, e outros autores até, que costumam chocar os seus leitores, isso não quer dizer que sejam personagens intocáveis, mas são personagens muito importantes dentro da trama, e mesmo a morte desses personagens, elas têm que ter um objetivo muito claro, um peso dentro da trama para que faça sentido. Tá? Então nós temos os protagonistas e os antagonistas como primeira característica aí desses personagens. Uma outra característica de personagens são os personagens secundários. Os personagens secundários eles são importantes para a trama, mas geralmente o escritor, o autor, ele não precisa se aprofundar tanto nesses personagens. Geralmente esses personagens secundários eles não são tão profundos, eles têm os objetivos um pouquinho mais rasos. Isso dá ao autor, ao escritor, a capacidade para ele se aprofundar mais nos protagonistas e antagonistas, mas tendo personagens de apoio aos mesmos. Isso não quer dizer que você não precise, da mesma forma, dar profundidade aos personagens secundários. Quanto mais profundidade você der, quanto mais você estabelecer conflitos, quanto mais você criar objetivos para esses personagens secundários, mais você está enriquecendo a sua obra. Isso também é muito importante. Mas não devemos esquecer que esses são personagens secundários. E por fim, nós temos essa terceira característica de personagens principal, que são os personagens terciários ou personagens não relevantes. Esses são realmente o pano de fundo, né? São os, dentro de uma fantasia, são os camponeses em geral, são as tropas num exército quando elas estão numa batalha, são o que eu costumo dizer, são a tinta do quadro que faz aquele fundo, né, da imagem. Não que não sejam importantes para a trama toda em si, mas esses você não tem como se aprofundar. Você não pode criar nomes para todos eles, você não pode dar um histórico para todos eles, você não pode se aprofundar numa quantidade tão grande assim de personagens. Seria uma loucura. Então, são os personagens terciários ou não relevantes. Muito bem, dito isso, a gente começa com o primeiro ponto, a primeira dica para que você estabeleça bons personagens na sua obra.
A primeira coisa que você tem que fazer é definir a personalidade do seu personagem. Importante voltar a frisar. Você tem os protagonistas, os personagens secundários e você tem os não essenciais. Não que você não vá colocar uma personalidade num personagem secundário, mas ele pode ser um pouquinho mais raso do que um protagonista. Você tem que dar muito mais importância à criação de personalidade do seu protagonista do que um personagem secundário, ok? Então isso é importante de frisar, mas nada impede que você também crie personalidades, crie trejeitos e objetivos aos seus personagens secundários também. Procure estabelecer os traços principais da personalidade do seu personagem. Ele é corajoso? Ele sente medo de alguma coisa? Ele tem alguma fobia? Ele tem alguma ambição na vida? O que o motiva a continuar na trama que o autor, que o escritor está criando? O que motiva esse personagem a seguir em frente? Quais são os empecilhos, principalmente psicológicos, que ele pode ter ao se deparar com algo que traga medo a ele? Quem sabe algumas situações que ele já passou no seu passado, né, que ele já teve em sua vida anteriormente, isso pode ter algum peso no futuro? Isso pode estabelecer algum risco com relação aos objetivos dele? Olha quantos plot twists podem ser criados, quantos pontos de importância na história que você está criando podem ser estabelecidos lá na frente na sua história quando você tem uma boa personalidade desse personagem já fixada lá no início da obra. Seguindo esse mesmo raciocínio, com a personalidade desse personagem bem definida, você consegue criar um histórico para ele. Quando você define uma boa personalidade para esse personagem, você já tem uma boa base para desenvolver um histórico para esse mesmo personagem. Você consegue falar melhor sobre a infância dele, sobre a família desse personagem, quais são os traços psicológicos que ele tem devido à criação que ele teve, se a família dele foi uma família presente na vida do mesmo, ou se ele sofreu algum trauma referente à família, à perda da mesma, experiências importantes que ele teve no passado podem e devem, muitas vezes, definir a personalidade desse personagem. E vão motivar esse histórico que vai ser criado para esse personagem, vai definir a personalidade do mesmo, provavelmente, e vai dar todo esse combustível à sua trama dentro desse personagem. Então, olha a importância de você fazer uma boa personalidade e criar um bom histórico por consequência, para que você tenha uma boa história baseada principalmente nos seus protagonistas. Quando se trata de protagonista, definir uma boa personalidade e criar um bom histórico é fundamental. Bem menos para os seus personagens secundários e muito menos para os seus personagens aí não essenciais. No entanto, quando se trata dos seus protagonistas e antagonistas, é primordial que você estabeleça objetivos aos mesmos. Ele não pode ser um protagonista ou um antagonista na sua obra se ele não tiver objetivos. Um personagem sem objetivos é um personagem que não vai conseguir atrair a atenção ou o gosto do seu leitor. Você pode ter certeza disso. Se você não criar bons objetivos, se você não definir o que ele quer alcançar ou o porquê que ele quer fazer aquilo, a forma como ele quer fazê-lo, o leitor ele não vai se sentir preso àquele personagem, ele não vai ter uma empatia por esse personagem que você criou. Um dos grandes pontos que conseguem fazer com que o autor prenda a atenção do leitor na sua obra é fazer com que ele goste de um certo personagem, ou um certo grupo, um certo núcleo dentro da sua trama. É muito importante que você consiga cativar a atenção do leitor por meio de protagonistas ou antagonistas que são chamativos. Personagens estes que conseguem, além de chamar a atenção do leitor, conseguem fazer com que o leitor se sinta representado. Então isso é muito bacana quando o autor ele consegue estabelecer bons objetivos, objetivos claros, honestos, e quando eu digo honesto é que fique claro para o leitor. Então quando você consegue definir rapidamente objetivos e o leitor consegue captar isso, você tem um bom protagonista, você tem um bom antagonista. O próximo e consequente passo dentro da criação do seu personagem, dos seus personagens, né? Dentro dessa hierarquia de protagonistas secundários e terciários ou não essenciais, é você desenvolver os conflitos.
principalmente, né, para os seus protagonistas ou antagonistas e tendo os personagens secundários e terciários como apoio nessa trama para que esses conflitos dos protagonistas possam se desenvolver. Então você vai ter conflitos internos e externos para que o personagem ele possa tocar a trama. Ele tem os objetivos dele e geralmente dentro da trama vão surgir empecilhos, barreiras que terão que ser interpostas por esses personagens, vão ter que ser vencidas, sejam elas barreiras físicas ou psicológicas, e daí o conflito. Né? Toda trama ela precisa de um conflito, seja ele qual for, seja ele físico, psicológico, moral, e os personagens vão ter que lidar com isso, de alguma forma dentro da sua trama, sobretudo e principalmente os seus protagonistas, tá bom? E seus antagonistas também dentro da sua trama. Tá joia? Então estabeleça, desenvolva conflitos, tendo em vista os objetivos dos personagens, as personalidades que você já desenvolveu para cada um deles. Você vai ter esses conflitos que são, na verdade, a trama em si, é a sua história, né? E por consequência, a gente passa para um outro momento dentro da criação desse personagem. Na trama, é muito importante dentro da sua obra que você faça esses personagens, principalmente os protagonistas, eles precisam crescer, eles precisam evoluir, se desenvolver, tá? Permita que os seus personagens, principalmente os protagonistas e os antagonistas, eles se desenvolvam na obra, tá? Eles precisam evoluir, mesmo que seja negativamente, mesmo que seja com derrotas, mesmo que isso apresente uma série de defeitos das personalidades desses personagens, mas eles precisam mudar, eles precisam evoluir e crescer dentro da obra. O leitor ele precisa sentir que os personagens eles não estão petrificados. As coisas acontecem dentro da sua trama e tudo isso que acontece, seja o mínimo que for, isso afeta os personagens. Vai afetar os seus objetivos, vai afetar talvez até a personalidade, por que não? Né? Mas o mais importante, faça seus protagonistas e seus antagonistas crescerem, se desenvolverem. Tá joia? Esses dois próximos pontos que eu vou tocar aqui agora, eles são mais diferenciais. Eles são realmente assim um plus que você, como um autor, deve tomar cuidado, deve atentar, para que você possa de fato enriquecer ainda mais o seu personagem dentro da obra que você está criando, tá bom? Então, assim, tente mostrar e não contar, tá bom? Caramba, Sérgio, o que quer dizer isso? Não é tão difícil, não. Se você quer mostrar que o personagem ele é mal-humorado, ou que ele é carrancudo, ele não tem o rosto dele está sempre fechado porque ele é mal-humorado. Só um exemplo, muito simples. Procure não fazer isso como autor escrevendo pura e simplesmente. O personagem fulano de tal aparece mal-humorado. Como é que você vai saber que ele está mal-humorado? Ao invés de você contar ao seu leitor, procure mostrar. O personagem surge em meio às sombras, com o rosto fechado, com as suas sobrancelhas retesadas, como se algo o preocupasse ou como se algo não estivesse de acordo com... ele parece não estar no melhor dos seus dias. É uma forma que você tem diferente de você contar direto para o leitor, diretamente nas palavras ali no papel. Então você faz com que o leitor... Isso sempre é um exercício muito legal para o próprio leitor. Lembre-se sempre, você está escrevendo porque alguém vai ler. Então você já conhece a história, você já conhece o personagem, a trama, o leitor não. Então quando você coloca o cérebrozinho lá do leitor pensando, funcionando, exercitando, isso cria mais prazer para ele. Tem muitos leitores que gostam muito disso. Que o autor estimule esse lado sensorial. Estimule o olfato, estimule a audição. Poxa, como é que eu posso fazer a audição, o olfato, o paladar nas páginas de um livro? Pode, você pode colocar de forma a que o leitor ele quase possa sentir o gosto do vinho, da bebida, da cerveja, da uva, enfim. Então você pode ativar essa parte sensorial do leitor mostrando, né? E não só contando, escrevendo ali de forma simples, tá bom? É um detalhezinho, mas eu acho que faz a diferença.
E por fim, um outro plus é, seja consistente, tome muito cuidado, seja cuidadoso. Quando você for escrever sobre o seu personagem, aquilo que você escreveu na página 10 sobre ele, você tem que escrever a mesma coisa na página 600, ou na página 300 ou 400. Você tem que saber que o seu personagem ele é assim, ele é gago. Se ele é gago na página 10, ele tem que continuar gago na página 600. Se ele não tem um pedaço do pé esquerdo na página 10, ele vai continuar sem um pedaço do pé na página 600. Tá? Então você tem que ser consistente, tem que anotar, você tem que tomar nota dos seus personagens, faça um pequeno resumo, ele vai sendo enriquecido de acordo com o que você vai escrevendo. Mas isso também é muito importante, não se esqueça. E por fim, pessoal, a dica mais valiosa de todas para você que é um novo autor, um novo escritor que está começando a escrever a sua obra. Divirta-se. Divirta-se. Escreva. Coloque as suas ideias no papel, exercite-se. Busque outros autores que já tenham publicado ou outros colegas que estejam com o mesmo objetivo que você. Se junte, busque ideias, troque ideias. Divirta-se, isso é o mais importante de tudo. As melhores ideias, elas vêm, mas se você não sentar e colocar elas no papel, elas jamais serão conhecidas. Pense sempre nisso, tá? Busque personagens dos livros, filmes, séries que você gosta. Você gosta de fantasia? Você gosta de ficção científica? Vai lá no teu nicho. Busca, eu quero escrever sobre ficção científica. Eu vou, já que eu quero escrever sobre isso, eu vou buscar séries e filmes ou outros livros com grandes autores, onde eu posso pegar, além de inspirações, eu posso pegar dicas. Poxa, legal, isso aqui eu gostei, bacana, vou colocar no meu livro. Isso não quer dizer plágio, mas você pegar um estilo é importante, ainda mais quando você está começando, tá bom? Então compartilhe as experiências com outros amigos, tente arrumar um leitor beta, apresenta os personagens que você está criando a algum amigo. Poxa, o que você acha de um personagem assim, assim, assado? De repente esse amigo tem o mesmo gosto que você, ele vai te ajudar. Isso é muito importante também, tá? E o mais importante, um recadinho final. Se vocês gostaram desse vídeo, poxa, por favor, considerem aí dar um joinha, isso é muito importante aqui para o canal. Se inscrevam no canal também, a gente está sempre falando sobre fantasia, escrita, o canal está crescendo e se inscrevendo vocês me ajudam muito, tá bom? Considerem aí se inscrever, dar um joinha no canal, isso para mim é muito importante. E para você aí, autor, né, escritor iniciante, que pegou o vídeo aqui e assistiu, agradeço muito, tá bom? Que vocês tenham assistido, espero que vocês tenham gostado. E eu me coloco à disposição aí, como sempre, tá bom? Para auxiliar, caso você tenha dúvidas. Me sigam aqui, ó, minha rede social, é o meu Instagram, tá bom? Tá aqui embaixo. Segue lá, pode fazer contato direto comigo, como no vídeo anterior em que eu falei sobre world building, criação de mundo. Tem alguma dúvida, quer me mostrar alguma ideia que você tenha, quer um contato aí para dar algum toquezinho, alguma dica? Vai lá, faz contato comigo via Instagram, tá bom? Eu vou ajudar com o maior prazer. Você está criando personagens? Tem dúvidas? Quer botar aí para que eu possa ler e dar alguma dica para você? Bota lá, tá bom? A gente pode tratar um pouquinho do meu livro também, minhas experiências quando eu escrevi e publiquei, e eu posso passar um pouquinho para você, tá bom? Vai ser um grande prazer. Eu acho que um autor tem que ajudar o outro. Esse é o meu pensamento. Para você que ficou até o final, muito obrigado. Continuem seguindo o canal e até a próxima. Um abração.